Continua. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a Andréas, a Fiedler em si, o seu Célio, que estava aqui, nos recebeu, está nos recebendo, Falcão, que organizou, o André, né? Então, pessoal da Fiedler, muito obrigado. É uma oportunidade que a gente está tendo. A Vica lançou esse programa de apresentação que a gente chama Vica Day esse ano, tá? Esse é o quarto que a gente está fazendo. O primeiro foi feito em Campinas, depois nós fizemos também em duas empresas, em company, né? Então, dentro de duas empresas, nós fomos a essa empresa e fizemos a apresentação de produtos focado naquilo que a indústria ou o segmento da indústria utiliza nossos produtos, porque a Vica é uma... muitos conhecem Vica, que devem conhecer Vica aqui por fabricante de manômetros, né? Então, quando eu chego na empresa, você sabe que a Vica tem isso? Não, eu quero matar o vendedor, mas é a realidade, entendeu? Nós somos tradicionais e começamos com a fabricação de manômetros, eu vou mostrar para vocês. Mas a Vica é muito mais, a Vica cresceu muito nos últimos anos e está crescendo, vendo o futuro aqui no Brasil e na América Latina. Tá? Então, o tema nosso que nós colocamos que é a importância da exatidão na instrumentação de processo. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho, eu dividi com a minha colega Juliana Ávila, que está aqui, ela é especialista de produto na área de teste e calibração, sistemas de teste e calibração, e nossas linhas de instrumentos mecânicos. Tá? Eu vou iniciar aqui uma breve apresentação minha. Essa foto aqui é um pouquinho antiga, né? Mas... Está aí, né, a foto original. Eu estou sem... acabou meus cartões, se vocês quiserem, o meu contato tem um QR Code. Eu estou há 37 anos na indústria de instrumentação. Na verdade, eu me formei, na época, técnico-mecânico, e entrei numa empresa de manômetros antiga. Sou técnico-mecânico, bacharel em administração e marketing, e trabalho na Vica há 28 anos. E, nesses 28 anos, sempre na área comercial, e atendi todos os segmentos de indústria dentro da Vica, tá? E mais recentemente na abertura aqui do canal de vendas para distribuição, né? Fui o responsável por isso. Então, eu vou apresentar aqui brevemente uma apresentação da nossa empresa institucional, tá? Então, nossa empresa é uma empresa alemã, fundada em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, no sul da Alemanha, uma cidade chamada Klingenberg, que fica perto de Frankfurt, 80 quilômetros de Frankfurt. Foi fundada pelo avô do Sr. Alexander Wiegand. O Sr. Alexander Wiegand é o nosso CEO, neto do fundador. É uma empresa familiar. E a nossa missão, tá? A missão do grupo é, como parceiro confiável para soluções de sensoriamento de alto nível, possibilitamos processos seguros, eficientes e sustentáveis. Em cima dessa frase é que nós trabalhamos. É o que os nossos instrumentos, qualquer um dentro da Vica, trabalha para que nossos instrumentos sejam confiáveis para possibilitar processos seguros. É isso que a gente coloca dentro da indústria. Então, está na nossa missão. O nosso DNA é esse. Dentro da nossa missão, nós temos nossos valores. Tá? Então, sempre colocamos que a nossa empresa, nossos funcionários... tudo que nós vamos pensar em ter uma solução, né, ou algum problema, onde você vai pensar o quê? Você pensa primeiro se está dentro dos nossos valores. Se isso for o correto, estiver ali, é a solução que vai ser dada. Então, a disposição para mudar, a equidade, a confiança um no outro, né, no seu colega de trabalho, nossos parceiros, principalmente a orientação ao cliente sempre. Então, é o que o cliente precisa e não aquilo que eu tenho, né? Então, o que você necessita. O empoderamento, que é dar aos seus funcionários a poder de decisão. E sempre o trabalho em equipe. Né? Tudo que se faz dentro da Vica não se faz sozinho, a gente não consegue. A gente trabalha em equipe sempre e em parceria com os nossos colaboradores. Em 2020 para 2021, a Vica, o grupo, o board... já fez o planejamento estratégico até 2030. Aonde a Vica quer chegar? Como ela quer chegar? Né? E nós temos que se balizar em
no mundo, né? Então, quais são as mega tendências globais? Digitalização, né? Então, hoje, ninguém vive sem um smartphone, né? Inteligência artificial. Então, esse é um motivo. E onde entra isso na indústria, e vou mostrar depois mais um pouquinho, a indústria 4.0, a parte de comunicação sem fio, internet das coisas, né? A instrumentação, as redes de comunicação digitais, né? Então, pensando nisso, no desenvolvimento de novos produtos. Na descarbonização, você vai falar, descarbonização, qual é o maior cliente da Vica? Petrobras, tá? Mas trabalhamos, sim, como o Andreas falou aqui, dentro dessa visão de produtos, né, da empresa, dentro de um padrão de sustentabilidade, temos as nossas metas de sustentabilidade e também no desenvolvimento de produtos, e atendendo toda essa linha de indústria de produtos renováveis. E pensando também no quê? No desenvolvimento demográfico. Aqui em descarbonização também entra as mudanças climáticas, que eu esqueci, que nós sofremos da pele, né? Todo mundo vê aí o que acontece, né? E o desenvolvimento demográfico, que é crescimento de população, ou seja, o envelhecimento da população, e eles vão precisar a gente precisa do quê? Alimentos, remédios, né? Saneamento básico, tudo isso está voltado à indústria em geral, né? E todas essas indústrias necessitam de instrumentação e necessitam fazer o controle dos seus processos com confiabilidade e exatidão. Para melhorar o quê? Performance. Né? A gente fala a caldeira. Então, a caldeira vazando, perdendo vapor, é prejuízo. E você está perdendo o quê? Energia. E você está diretamente ligado a uma mega tendência. Como eu falei, a Vica também é uma empresa que já editou o seu relatório de sustentabilidade o ano passado, foi o primeiro. Então, a governança, a parte ambiental, principalmente, e a parte social são muito transparentes, vivas dentro da nossa empresa também, no grupo todo, tá? Não só na Vica do Brasil, como no grupo todo. Tá? Como eu disse, a Vica é uma empresa familiar, fundada pelo Sr. Alexander Vigan em 1946, no pós-guerra, montando manômetros para reguladores de pressão industrial. Ele era amigo do Sr. Messer, acho que até uma empresa chamada Messer Grichen, de máquinas de gás, de solda, e na divisão da Alemanha, em oriental e ocidental, os fabricantes de manômetros ficaram da parte oriental, e não tinha nada na parte ocidental. Então, o Sr. Messer falou, por que você não monta manômetros? E ele pegou os funcionários da antiga empresa que ele trabalhava, era engenheiro, e juntou ali com os funcionários. Então, a Vica é uma empresa muito familiar junto aos funcionários, por quê? Ela foi formada por um grupo de funcionários que levaram a empresa, né, até o patamar que está hoje. Tá? Ele fundou em 1946, ele tinha 56 ou 57 anos já, né, uma idade, e rapidamente faleceu, e o seu filho, o Sr. Conrad, assumiu. E em 1967, a dona Úrsula, que é a esposa do Dr. Conrad, assumiu porque ele também faleceu. Né, e a dona Úrsula foi a mulher que, inclusive, ela ganhou o prêmio de primeira mulher a se tornar a empresária do ano na Alemanha. Né, isso é um título muito importante, né, num país da Alemanha, em 1984. E ela que expandiu, ela teve a ideia, junto com conselheiros, de expandir a Vica para o mundo. Sair da Alemanha, da Europa, e para os Estados Unidos, e aqui para o Brasil. Ela que fundou a nossa empresa em 1981 aqui no Brasil. Inclusive, o endereço da nossa empresa é Avenida Úrsula Vigan. Né, então, ela que expandiu a empresa. E em 1986, passou o bastão até para o atual Sr. Alexander Vigan. Então, esse é um pouquinho da história. Tá? Então, são mais de 75 anos de tradição em instrumentos e globalmente.
Falando em crescimento, a nossa empresa, eu estou bastante tempo, como eu falei, 28 anos, então eu participei aqui dos anos 2000 para cá. Então, rapidamente, em 2000 nós éramos 24 subsidiárias, hoje somos 45 no mundo. Nós tínhamos 4.000 colaboradores, hoje são mais de 11.200, aqui está um pouquinho defasado, já são mais. Nosso faturamento era 290 milhões de euros, e nosso faturamento esse ano, recente, é 1 bilhão e 350 milhões de euros, faturamento global. E quanto representa o Brasil e a América Latina? 4% só. 3 e pouco, tá? Então, o nosso objetivo é chegar aos 5% em 2030, do faturamento global da empresa. Então, a gente tem muito que crescer ainda. Então, a Vitka é muito grande no mundo, na Europa, na Ásia, e aqui na América do Norte, e aqui na América Latina, nós temos, a Vitka do Brasil tem a incumbência de realizar isso. Por quê? Aqui, a Vitka do Brasil é o único site de fabricação na América Latina, tá? E nós somos responsáveis aqui por atendimento da Vitka México, Vitka Colômbia, Vitka Chile, Vitka Argentina, tá? Além de atender diretamente as Guianas e o Peru, tá? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente está se preparando, né? Então, por isso que eu falei, né? Desculpe, tem um slide aqui antes. A Fiedler, por que nós estamos na Fiedler, né? Então, a Fiedler é nosso distribuidor de produtos, como revendedor e distribuidor oficial desde 2021, que nós lançamos o programa, né? 2021, e é nosso parceiro há mais de 30 anos, adquirindo produtos nossos, ou os manômetros inicialmente, termômetros, né? E por que Fiedler? A Fiedler tem uma estrutura robusta, uma equipe especializada e o compromisso com a excelência. Isso a gente sabe disso. Por isso que nós estamos juntos. Nós escolhemos a Fiedler para ser nosso distribuidor, não é por acaso, tá? E ele é o parceiro ideal para atender as demandas do mercado com eficiência e responsabilidade, foi o que o André falou. E por que a gente tem a Fiedler como um dos nossos principais distribuidores e recomenda a Fiedler para os nossos clientes? Porque ele tem uma cobertura estratégica de vendas, como ele demonstrou com as suas filiais, tem um portfólio completo de produtos e soluções para a indústria, além dos produtos Vitka, né? Toda uma parte de válvulas, como já foi demonstrado. Principal, parcerias sólidas com as principais empresas no segmento de indústria, e a gente vê sempre o compromisso também com o cliente. Então, isso alinha muito a visão da Fiedler com a visão do Grupo Vitka, né? Isso eu e nossa diretoria vê como uma chave para o sucesso da Fiedler e da Vitka junto aqui na região. Então, e aí é a novidade, né? Então, a Fiedler, depois minha colega Juliana vai apresentar melhor, é o nosso primeiro laboratório de calibração de pressão e temperatura, LAW, acreditado Vitka, no Brasil, tá? E aqui na região sul. Depois minha colega vai falar melhor desse. E como a gente está se preparando, né? Hoje nós temos uma fábrica em Peró, e nós estamos em construção, em fase aí quase final, da nossa nova planta Fabril, na cidade de Boituva, em São Paulo. A previsão de mudança é agora no mês de dezembro de 2025, é uma área 5 vezes maior que a nossa área, tanto área total como área de fabricação. Então, nós estamos saindo de um local aí de 20 mil metros quadrados, com 5 mil metros de área construída, para um local de mais de 100 mil metros quadrados, com mais de 20 mil metros de área construída, tá? Então, é assim que a gente está se preparando para atender as demandas dos nossos clientes no Brasil e na América Latina. Pessoal, por finalizar essa parte, nós aqui na Vitka também temos o propósito. Existe uma missão, né? Mas nós aqui no Brasil temos um propósito. O nosso propósito é contribuir para o progresso da indústria nacional, fornecendo de maneira sustentável soluções de sensoriamento e serviços com qualidade, confiabilidade e eficiência, tá? Então, essa é a primeira parte, tá? Um pouquinho
estrutura de fabricação Vica hoje, que como eu falei inicialmente, nós começamos lá, todo mundo conhece a gente por fabricante de manômetros, né? Então, a gente tem aquela parte lá de manômetros, depois vindo com a parte de temperatura, selos, uma parte de manômetros um pouco mais elaborada, com contatos elétricos. Na sequência, a gente foi para linha de sensores de temperatura, PT100, termopares, postos de proteção. Em seguida, fomos para a parte de nível, né? Com chaves de nível tipo boia, medidores de nível tipo bypass, transmissores de nível tipo reading. Posteriormente, elementos primários de vazão, tá? E, mais recentemente, em 2024, nós iniciamos a fabricação local de válvulas de instrumentação, válvulas tipo agulha e válvulas manifold, tá? Então, essa é a Vica, a fábrica da Vica do Brasil é uma das únicas fábricas do grupo que comportam praticamente quase todas as linhas variáveis de processo, de instrumentos variáveis de processo em fabricação. Então, a fábrica da Itália fabrica só vazão, tem uma fábrica no Canadá que é só temperatura elétrica. Não, aqui a Vica do Brasil tem a gama toda, tá, de produtos. Logicamente que a linha de produtos Vica, principalmente a parte eletrônica, a parte de mais alta tecnologia, não é fabricada aqui, né? Então, a gente importa da nossa matriz, principalmente na Alemanha, e tem outros sites de fabricação na Itália, Índia, China também. Além disso, nós temos os laboratórios, né, acreditados desde 2000 em pressão e temperatura, 2010 em temperatura elétrica e dimensional, e em 2023 a gente também tem um laboratório para gases SF6. Todo tipo de indústria, todo tipo de segmento da indústria tem que medir alguma variável. Pressão, temperatura, nível, vazão, vibração, que é uma novidade, né? Também temos algumas outras novidades, viscosidade, né, que está sendo desenvolvido alguns produtos. Tá? Então, mas aonde que a Vica hoje ela é mais forte? Hoje a Vica é mais forte aonde? Na indústria de processos, máquinas, automação. Temos muita também na indústria de alimentícia, refrigeração, tá? E desenvolvendo produtos para a área de hidrogênio verde. Temos muitos produtos já dentro dessa linha de hidrogênio, que aqui no Brasil já temos algumas usinas de hidrogênio, uma recente agora que a gente forneceu. Tá? E a linha completa da Vica de produtos está aqui, quase tudo, não tem tudo, é a linha que a gente mais comercializa, principalmente, que é a pressão, temperatura, força, que é uma linha nova também da Vica aqui no Brasil, não na Europa, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Vazão, com elementos primários. Alguns produtos novos vão ser lançados também, os medidores de vazão magnéticos. Nível para líquidos, algumas soluções especiais para a medição de gases SF6, que é um gás isolante para a indústria de fabricante de disjuntores de média e baixa tensão. Toda uma parte de calibração, os instrumentos de calibração que nós fabricamos, né, equipamos laboratórios aqui no Brasil, vamos equipar o laboratório da Fiedler. Né, e toda uma parte de acessórios e soluções de serviços. Tá? Então, acho que agora acabou a primeira parte. Se vocês tiverem perguntas, tá? Vocês podem interromper aí, qualquer hora, qualquer momento, dúvidas, tá bom? Então, passando essa parte institucional, pessoal, agora eu apresentei a empresa, né? Alguns podem conhecer mais, mas eu sempre gosto de mostrar a nossa empresa. Eu vou entrar agora numa parte de produtos, tá? Então, são produtos que, essa linha de produtos da pressão eletrônica, nós não fabricamos aqui. Tá? Essa linha de produtos ela é fabricada na Alemanha, tá? Onde nós importamos na Alemanha, mas nós mantemos estoque, e nossos distribuidores mantêm estoque permanente,
desses transmissores aqui para atendimento aos nossos clientes, aos clientes feeder e todos os clientes. Tá? Então, falando um pouco da linha de transmissores VICA. Tá? Então, é uma linha básica de transmissores para atendimento para a indústria de máquinas, equipamentos e processos. Tá? Basicamente, nós temos a linha A10, né, que é uma linha industrial, a linha S20, tá, que eu vou mostrar com mais detalhes, uma linha que é a parte de segurança intrínseca, e os transmissores de membrana flush. Tá. Temos uma parte OEM, também, esses são transmissores para a indústria de hidráulica, pneumática, refrigeração. É uma parte de alto volume, então esse é um atendimento que a gente faz diretamente a esses clientes, não através de distribuição, porque infelizmente é uma alta demanda e a necessidade de ter também custos menores. Né? Então, é uma linha que só se fornece com quantidades altas. Tá? E nós temos a linha de pressostatos mecânicos e eletrônicos. Né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eles simulam a parte de transmissão de sinal junto com a parte de relé de contato, tá? De sinalização de contato. Então, aqui, a especificação de um transmissor, né? O que a gente tem, o que a gente precisa, né? Sempre saber. Né? Então, sempre a faixa de pressão, com a conexão de processo que você vai utilizar, qual o sinal de saída de comunicação, conexão elétrica. Por que a conexão elétrica, Jorge? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, justamente para casos de aplicação de grau de proteção, principalmente, e as condições ambientais. Né? Então, onde você vai trabalhar em algum local com alta temperatura, você vai trabalhar com eletrônica, tem uma limitação de temperatura, vibração, a parte de choque, vibração. Né? Então, a gente precisa saber isso para especificar um melhor produto a vocês. Então, o transmissor, a construção é conexor, você tem um sensor de pressão instalado, você vai ter uma eletrônica, um amplificador de sinal, tá? Que vai amplificar esse sinal, e você vai ter a conexão elétrica. Essas são as partes, vamos dizer, de construção do instrumento. Tá? Como eu falei, a gente tem dois tipos de instrumento que são os mais fornecidos no mercado hoje. Tá? Então, hoje a gente tem uma média de vendas desse produto no Brasil em torno de 25 a 30 mil peças anuais. Tá? Basicamente dessa linha que eu estou apresentando. Para os mais diversas aplicações na indústria, hidráulica, pneumática, alimentícia. E aí você tem dois tipos de produto, que é o S20 e o S11, que são os transmissores. Um tem uma membrana interna e outro uma membrana flush. Mas o que é isso, Jorge? Né? Por que são diferentes? Né? Aqui eu vou mostrar para vocês. O instrumento com a membrana interna, ele tem um conector com um orifício, basicamente como se fosse um manômetro, né? Onde você tem a inserção do pointer. Aqui. Então você vê que aqui o fluido do processo, ele penetra internamente e vai até o diafragma interno, onde está o sensor. Né? Mas e se eu tenho um fluido que é cristalizante, viscoso, abrasivo ou tóxico? Então, nós temos a solução, que é o quê? O sensor com a membrana rasante, a membrana flush aqui, tá? Com a vedação paralela. Então, aqui o fluido do meio não penetra, aqui dentro você tem como se fosse um fluido de transmissão, tá? E você, nessa membrana, qualquer deslocamento vai para o sensor aqui. Então, você evita que produtos viscosos possam entupir o orifício aqui de restrição. E você aplica isso também em produtos alimentícios, farmacêuticos, cola, graxa, tudo que for produto que possa interferir aqui. Tá? E na parte de cima é a mesma coisa, tem o amplificador, conector, tudo mais. Tá? Então, esse é um produto diferenciado que nós temos um estoque pronto entrega nas faixas padrões, que é muito vendido e muito utilizado no mercado. Pois não. O normal é um silicone.
Tá? O normal é o silicone. Boa pergunta, tá? Se for uma aplicação em cloro ou oxigênio, isso você tem que informar. Por quê? Porque se romper a membrana, você pode ter contaminação. Tá? Então, você tem o silicone para áreas industriais e você tem óleos inertes também, para aplicação alimentícia. Tá bom? Então, você tem que indicar isso aí para nós. Você tem que informar. Ora, normalmente, normalmente ele é um grau alimentício. Não, no silicone não é grau alimentício, desculpe. Ele é um fluido inerte, tá? É um fluido inerte. Você pode aplicar em produtos alimentícios, tá? Alguns, quando você tem uma aplicação em outros produtos que sejam cloro, basicamente cloro e oxigênio, aí nós utilizamos o halocarbono. Tá? O silicone, normalmente, o padrão é para selos diafragma industriais. Tá? No caso do S11, é um líquido, ele chama Newbie, é tipo um óleo mineral. Tá? É um óleo mineral, mas é uma patente. Tá? É um óleo mineral. Tá? Me desculpe, não é um silicone, eu informei errado. O silicone é um padrão para selos diafragma. Tá? No transmissor, não. Por isso que se usa para a área alimentícia esse transmissor diretamente. Você tem até, inclusive, uma conexão aqui. Eu não coloquei aqui, mas ele pode vir com uma conexão adaptador, que você já transforma ele diretamente num triclamp. Tá? E ele já fica faceado ali no triclamp, e você pode já colocar ele direto no triclamp. Tá? Desculpa, a informação estava errada do silicone. Nós temos uma variedade, diferentemente de alguns concorrentes, que já colocam um padrão de conexão ali, um quarto fêmea. Tá? A Vica tem o padrão de conexão, que é um quarto ou meia, mas também tem outras disposições de conexões. Tá? Fêmea, NPT, BSP, meia, e também acessórios como torre de resfriamento, justamente porque você tem o amplificador ali e ele tem um limite de temperatura. Então, quanto mais você isolar a parte que está quente ali do processo da parte de transmissão ali, é melhor. Então, existe a torre de resfriamento, que aumenta de 100 graus, 105, para aplicação até 150 graus. Não, esse é integrado. Esse daqui está integrado. Você já pode pedir ele integrado ao transmissor. Tem a mesma função, tá? Tem a mesma função. Só que, para melhorar, vamos dizer assim, prazo de entrega e você ter o produto mais rápido, você tem o acessório, que é a torre de resfriamento com a conexão macho e fêmea ali. Então, você só vem e acopla, mas faz a mesma função. Tá bom? Aquela versão ali já vem pronto de fábrica, vamos dizer assim. Você pode pedir também, ele já vem pronto de fábrica. Mas você pode ter um produto em seu estoque, qualquer transmissor no seu estoque, e ter a torre de resfriamento no seu estoque. Substitui sifão. Substitui sifão. Tá? É a mesma função do sifão, tá, pessoal? Esqueci de falar, tem toda uma parte de mostruário ali que depois vocês podem verificar. Então, ele faz a mesma função do sifão, ele tem um capilar interno e as aletas de arrefecimento ali, que você faz o arrefecimento do fluido até chegar ali na parte da membrana ali, né, do diafragma. Então, a construção do sensor, o sensor Twin Film é um peso resistivo, né, um strain gauge, uma ponte resistiva. Essa fabricação Vica realmente, tá? Então a Vica, quando começou, comprava o sensor dos asiáticos e era uma ponte colada, né? Então você tinha problema de alta pressão, temperatura, vácuo, e a Vica desenvolveu e fabrica lá na Alemanha os sensores Twin Film com eletrodeposição a laser, né? Então, se você pegar um sensor desse, você vai ver a ponte, ela tá praticamente que impressa num diafragma de aço inox. Tá? Ela está impressa nesse diafragma. Com isso, você consegue chegar a altíssimas pressões, até 15 mil bar,
e trabalhar com condições muito agressivas, ou seja, picos de pressão, vibração, tudo mais, e não afeta. Tanto é que nós equipamos aí equipamentos de hidrojateamento com pressões, altíssimas pressões. Tá? Fabricação Vica. Depois você tem o sensor Twin Film cerâmico, que é um sensor que está saindo um pouco, está saindo de linha, não tem tanta saída assim, né? Então está sendo substituído, não sei se vai continuar. E tem o piezo resistivo, que é o sensor para mais baixas pressões, tá? Então ele já mais baixa pressão. O Twin Film a partir de 16 bar, todos os transmissores acima de 16 bar para cima é o Twin Film, abaixo é o piezo resistivo. Questão da sensibilidade, né? Então aquele ali você não consegue ter sensibilidade. Então ali, ó, como você vê, ó, o piezo lá até 16 bar, o cerâmico até praticamente 400 bar, né? 25 bar, desculpe, ó, aproximadamente 25 bar, eu falei 16. E o piezo até 15 mil bar, saindo lá de 16 bar até 15 mil bar. Tá? A gente consegue fazer instrumentos de pressão eletrônico. Aqui você tem um comparativo dos sensores, tá? Para aplicação. Se você for medir pressão absoluta, você não consegue fazer com Twin Film, tem que ser com piezo resistivo, porque você faz a simulação da pressão atmosférica através porque o sensor piezo resistivo, ele tem um sistema de selagem parecido com aquele do transmissor, tá? Então ele tem uma selagem interna também, tá? Então ali você consegue fazer uma derivação para fazer a compensação da pressão atmosférica e já fazer a pressão absoluta. E no cerâmico você consegue fazer parcialmente, tá? Range de pressão baixo, como eu falei, somente o piezo resistivo, tá? Atende faixas menores, tá? Range de pressão alto, o Twin Film, 15 mil bar. Como eu falei, resistente a choques e vibração. Então você vê, o cerâmico, choque e vibração, atende parcialmente, por ele ser cerâmico, né? E o Twin Film, por ele ser bem sensível, atende baixas pressões. O metálico, o Twin Film metálico, é pau para toda obra, como a gente fala. E estabilidade a longo prazo, o Twin Film e o piezo resistivo são os melhores. Tá? O sensor cerâmico... Ah, Jorge, mas onde se aplica um sensor cerâmico? Todo mundo já utilizou um sensor cerâmico na vida, quando calibrou o seu carro, no posto de gasolina, com aquele calibrador de pneu. Lá dentro tem um sensorzinho cerâmico. Por quê? Ele é barato. Entendeu? Ele é muito baratinho. Então, ali naquele calibrador de pneu no posto de gasolina, que mostra ali, tem um sensorzinho desse cerâmico, que a Vica já forneceu para fabricantes. Aqui está a construção do sensor, né? Então, é o amplificador que a gente fala. Então, você tem aqui o sensor com uma ponte resistiva. O deslocamento da ponte vai criar a resistência elétrica, vai criar um sinal de milivolt por volt, um sinalzinho baixo elétrico. Esse sinal vai para o amplificador, que amplifica esse sinal para um sinal linear, ou um sinal de tensão, ou um sinal de corrente. Um sinal de 4 a 20 mA, que é o mais usado na indústria, ou um sinal de tensão de 0 a 10 volts. Tem outros sinais, os outros transmissores, você tem um sinal ratiométrico, 6 a 4,5, 0 a 5 volts, né? Outros sinais de indústria. Mas, basicamente, os que nós mantemos em estoque hoje é o 4 a 20 mA, que é o 2 fios, que é o mais utilizado. Tá? E aí, como eu te falei, conexões, o padrão de conexão é o plug L IP65, tá? Mas nós temos todos os transmissores Vica dentro do datasheet, no nosso site. Você pode ver que ele tem várias variações de conector elétrico para as demais aplicações. E por que isso? Porque você tem a eletrônica corre da umidade, né? Apesar de você ter o sistema totalmente imerso em gel ali, protegido, você pode ter problemas ou com calor ou com umidade. Tá? Então, um ponto que os clientes sempre me falam, manda um transmissor para a assistência técnica, o transmissor está com problema,
e é detectado que aquele problema foi um problema de umidade, né? Porque você tem aplicações do nosso transmissor em tratores, né? Em máquinas agrícolas que estão ao tempo, né? E, mas deu um problema aqui, tal, é de umidade. Pô, mas no catálogo fala que o grau de proteção é IP67. Tá, mas veja bem, ele é IP67 desde que a conexão do instrumento seja feita corretamente. Se a conexão está meio aberta aqui, você penetra a umidade. Não tem como. Se ele não estiver bem instalado, se estiver corretamente instalado, o grau de proteção morre. Entendeu? Então, esse é um ponto, é o ponto de instalação. Tá? Ele tem o grau de proteção indicado no seu datasheet, desde que a instalação esteja feita corretamente. Tá? Então, aqui um exemplo, né, do o que significa. Né? Então, basicamente todos começam com 6, são 100% contra poeira, e o segundo dígito contra a penetração de água. O mais alto é IP69K, que pode ser submersível e tudo mais. Nós temos sondas submersíveis que trabalham imersas para fazer nível de poço, né? Então, mas se você tem problema, um exemplo, eu dou sempre, né? Que bom, né? Que é Unilever hoje, ela tem equipamentos com os nossos transmissores com selo diafragma sanitário e vira e mexe aparecia na assistência técnica material com problema. Só que ele chega, nós estamos numa cidade no interior de São Paulo, Iperó, que é muito quente. No verão lá é muito quente. O material chega, ficava lá na assistência técnica parado. 3 dias, 4 dias, uma semana até ele ser verificado. Chegava na bancada, o problema não tinha problema. Cara, ó, você está reclamando aqui no teu... Secou. Problema de umidade. Aí a gente foi percebendo isso. Como que a gente resolveu o problema? Trocamos o conector elétrico. Cara, tira esse conector. Estava vindo com um IP65 lá, o cara fazia asepsia, jato de vapor, porque é sorvete, né? Limpa todo dia aquilo lá, tal. O transmissor simplesmente parava de funcionar. Quando secava, voltava a funcionar. Então a gente percebeu, trocou, solucionou o problema. Azar meu que eu não vendo mais, mas tudo bem, né? Solucionamos o problema. Exatidão. Isso é importante, pessoal. Tem muito fabricante que usa do marketing para dar uma falsa impressão. Tá? Por quê? Existem 2 métodos onde você pode falar de exatidão, que é o nosso motivo aqui, né? Por isso que a gente gosta de explicar isso. O catálogo da Vico anteriormente, ele só mostrava um modelo de medição de exatidão para o transmissor, que é o melhor que eu acho, que é o método de fundo de escala. Tá? Como que é esse método? Ele pega, na verdade, o que ele faz? Você nunca tem uma curva linear na exatidão. Então, aqui é a curva ideal, que é a curva ideal. Mas o instrumento em si, ele não é assim, ele é assim. Então, qual que é o melhor, o método terminal, o fundo de escala? Ele pega a média aqui e faz uma comparação e te dá 0,5% FE, fundo de escala. Tá? Só que tem um método que chama o BFSL, de não linearidade, ou Best Screen, eu não lembro em inglês, desculpe. O que ele faz, esse método? Ele vai te falar qual é a exatidão no melhor ponto. Ou seja, aqui. Normalmente, o método BSFL é metade do fundo de escala. Então, se você pegar lá um transmissor com 0,5% de fundo de escala, pode ser que ele esteja falando no catálogo 0,25 BSFL. Qual que é a exatidão do seu instrumento? 0,25. Mas o quê? BSFL ou fundo de escala? Se for 0,25, é a mesma coisa que 0,5% do fundo de escala. Entendeu? Se ele for 0,5% de BSFL, ele é 1%, é pior. Então, isso a Globo não fala.
Entendeu? No catálogo não fala, entendeu? Mas a gente gosta de mostrar isso, mas é o melhor ponto de medição, né? Esse método aqui, tá? Então, tipicamente encontramos fundo de escala igual a 2 vezes BFSL. Tá? Então, as duas formas que tem. Se você encontrar aí depois que a gente verificou que muitos concorrentes só colocavam um método BSFL e os nossos clientes falam, não, mas eu quero 0,25. Não, mas espera aí, a gente começou a colocar os dois. Do nosso e-mail, fundo de escala, ou 0,25. Tá? E eu gosto de falar isso para explicar direitinho. E a transmissão de sinal, né? Esses transmissores têm sempre um range fixo. Alguns transmissores de pressostato eletrônico ele tem rangeabilidade, então você consegue rangear a escala, a impressão dentro do sinal de saída que é fixo, tá? E sempre linear, né? Então aqui a gente vê um exemplo, 4 a 20 mA equivale a 0 a 10 bar, 0 a 6 bar, né? Então uma conta simples aí, uma regra de 3, tá? Então isso aí é simples. E o sinal padrão é o 4 a 22 fios, o loop de corrente, né? Então é muito simples e é o padrão do mercado aí, que é o que nós mantemos em estoque, nossos distribuidores mantêm em estoque, tá? Então esses transmissores de pressão, desde a abertura da distribuição oficial, os nossos distribuidores são o canal oficial de comercialização dos nossos transmissores no Brasil. Além disso, nós não mantemos estoque, mas temos, tá, outros transmissores com sinais digitais. O mais comercializado, principalmente, é o HART, né? O 4 a 20 mais HART, que a gente fala. E também temos uma saída do IO-Link, né? Que já é uma versão digital, que você consegue ter diagnósticos de performance do seu processo através do protocolo de comunicação. Falando em transmissor de processo, esse é um transmissor que a gente comercializa aqui no Brasil também para a indústria de processo. É um transmissor maneométrico de fabricação Vica UPT20. Ele tem a versão intrinsecamente segura, certificado ATEX e ESSEX e em metro aqui no Brasil também. Tá? Ele é 4 a 20 mais hard. Ele tem um turn down e um ajuste da faixa de 20 para 1. Tá? Tem o visor, pode ser rotativo, tal, e tem muitas facilidades no seu menu ali de visualização, troca de unidades de pressão, mais de 25 unidades de pressão configuráveis. Tá? Pode ser a caixa padrão em plástico ou para a indústria alimentícia, farmacêutica, totalmente em aço inox polido. E um dos diferenciais também é a exatidão, né? A exatidão standard é 0,15 do fundo de escala ou, opcionalmente, 0,1. Tá? Isso para um instrumento manométrico. Tá? Pode ser pressão absoluta também. A temperatura no sensor, não externa. A temperatura aqui. Ó. Então, esse também é uma função. Ele tem um sensor de temperatura integrado, mas ele não transmite o sinal de temperatura. Tá? É apenas para você visualizar ali a temperatura no processo, ali onde eu mostrei o diafragma. Tá? Ele não transmite, ele só vai transmitir o que ele está medindo em relação à pressão. Tá? Então, aqui ele tem um bar graph, né? Grau de tendência, pressão subindo, pressão descendo. Tá? Então, é um instrumento aqui que a gente comercializa para as linhas de processo que querem um instrumento com HART, um pouco mais elaborado. Aquela linha de instrumentos é uma linha de instrumentos de transmissores mais padronizadas, standard, né? Tá? Então, essa é a primeira parte. Se alguém tiver uma pergunta sobre transmissores na nossa linha, né? Você vê que a gente não fala em transmissores, tantos transmissores de processo, né? Você não tem, concorre com Yokogawa, Smart, não. Não, eles são nossos clientes, são um dos nossos principais clientes em outra linha de produto, que são a linha de selos diafragma, tá? Que a Juliana vai falar um pouquinho depois. Tá? Então, basicamente, a gente não entra nessa briga aí com esses gigantes, aí, Emerson, Yokogawa, né? ABB, Endless House. Então, a gente se mantém num nível de aplicação
diferente do deles, que eles também não têm. Tá legal? E aí eu vou falar um pouquinho de vibração, cara. Vibração também é uma realidade em qualquer tipo de indústria. E para instrumentos de temperatura, e principalmente, nós temos um lançamento, aí, uma novidade, é muito importante você ter produtos que consigam trabalhar nessas condições adversas. Então, vibrações são inesperadas, né? Bastante problemas, principalmente em sensores de temperatura. Por quê? O sensor de temperatura, você tem lá o sensorzinho, né, de platina ali, ou de bulbo de vidro e tal, e você pode ter problema de romper. Ou termopar, né, que ele é. Então, se você tem muita vibração, você pode ter esse problema, né? Então, e aí, aqui está mostrando aqui, né, um medidor de temperatura e as consequências, né, de segurança, falha dos sensores, superaquecimento, né, vazamentos, acidentes, paradas emergenciais. Isso pode acontecer, principalmente quando você está fazendo medição de mancais de motores, mancais de bombas, né? Então, que você tem que faz o monitoramento através da temperatura. E você pode ter consequência financeira, paradas, custo de manutenção, perda de lote, né? Multas, né? Vazamento, né? E tudo mais. Para os sensores de temperatura VICA, nós temos uma solução que também é um diferencial dentro do mercado nacional, tá? Então, a VICA do Brasil fabrica os seus sensores, toda a fabricação aqui no Brasil, ela segue um padrão muito rigoroso conforme as determinações da nossa matriz. Tá? Então, todos os sensores fabricados aqui no Brasil, eles já têm como standard, tá, uma resistência à vibração de até 6G. Então, qualquer sensor que está ali na bancada ali que você compre da VICA, esse já é um padrão. Tá? O MI Cable, ou cabo de isolação mineral ali, a fabricação também é da VICA. A VICA não depende de terceiros. A VICA tem essa fabricação lá na Polônia. Tá? Então, nós somos o fabricante do cabo de isolação mineral. Tá bom? E, mas 6G é pouco. Eu tenho problema de vibração no meu equipamento. Você tem solução? Opcionalmente, nós podemos fornecer opção 1 até 20G e opção 2 até 50G. Tá? Então, existem opções, se algum de vocês tem, ou já tiveram, ou tem colegas que falam, eu tenho problema, o sensor parte, não funciona direito isso aqui, mas como é que está? Está vibrando? Está com problema de vibração. Existem soluções VICA para esse problema. Tá? Esses são opcionais, precisam ser solicitadas. Quando não, standard até 6G, que é um padrão. Tá? Eu coloquei esse daí de temperatura, por quê? Porque a VICA tem uma novidade. A VICA adquiriu uma empresa na França, chamada Asistron. É uma empresa pequena, tá? Mas que vem com uma novidade, que não é tanto uma novidade aqui no Brasil, já existem várias empresas que já fazem isso. Para nós é uma novidade, que são sensores para monitoramento de vibração com o sistema sem fio. Né? Então, trabalha com o protocolo da LoRa, que a gente está trabalhando agora. Atualmente, a gente não tem essa frequência liberada pela Anatel, mas nós estamos trabalhando para ter isso até o ano que vem. Né? Já é um sistema já utilizado e difundido na Europa, a empresa já é uma empresa consolidada. Funciona através de baterias, né? Então você tem um sensor de vibração ali, tá? Que ele é montado diretamente no seu equipamento, ou seja, basicamente em equipamentos que tem movimentação de rotação, né? E basicamente você fala, mas você vai vender o produto. Não. O segredo aí é a parte de monitoramento para a sua manutenção preditiva, né? Então ele vai linkar todo um histórico de atuação ali do equipamento em relação à vibração e temperatura integrada.
Tá? Então, essa é uma solução diferente, Vica. Então, você tem os instrumentos, onde a Vica vai disponibilizar a instalação e instalação desse equipamento corretamente, que é uma instalação basicamente simples. Você pode ir lá com uma 3M, travar ele ali, ou uma cinta, né? uma braçadeira, né? Tem que prender ele ali, de qualquer forma. E aí sim, a parte de gateway, que é o LoRaWAN, né? Onde ele vai receber esse sinal e depois transmitir esse sinal para uma plataforma, para um software. E esse software que vai fazer todo o monitoramento. Tá? Então, aqui a carinha aqui do monitoramento do software, né? E aí ele vai monitorar isso online, 7x24, né? Direto. Bateria lá, você viu? Pilhas, né? Alcalinas, 10 anos ali. Então, ele vai monitorar isso online. Você não vai precisar, não precisa lá, estou com um problema aqui, monitorar. Direto. Tá? Aqui é a cara do software, né? Onde você tem os picos, que você vai poder monitorar, tirar gráficos, fazer toda. E ele também te dá, olha, ele está com um pico de vibração aqui, já pode estender para você. Ó, daqui a 3 meses você vai ter que fazer, se continuar assim, vai ter que fazer a manutenção. Você vai ter que parar. Você já consegue fazer a sua programação de parada, de manutenção. É um produto novo, tá? Eu tive um treinamento, está até em inglês. Tive um treinamento há pouco tempo, um produto que a gente ainda não consegue fornecer ele para o mercado, mas é uma novidade Vica. Assim que a gente tiver a liberação de frequência e a certificação da Anatel para o instrumento, a gente vai começar a divulgar para o mercado e trabalhar. Tá? Então, aqui, basicamente, né, como você tem a plataforma aqui de trabalho, né, com isso você consegue, ali no final, ter alarmes de alerta no celular, né, configurar ali, está dando problema, né, pessoal de manutenção, né, então vai ter a análise da frequência análise da frequência, tudo mais, tá? Então é um pois não. Pois não. Não, aí boa pergunta. Não, é sempre ele tem um monitoramento da empresa da Vica, tá, na nuvem. Tá? Você vai ter toda a disponibilização dos. Você tem ele aberto para você, mas os dados ficam na nuvem, vamos dizer, na nuvem Vica. Tá? Os relatórios ficam todos disponíveis para você. E para isso, logicamente, é o que a gente fala, não é você fornecer, na verdade, hoje não é um fornecimento do instrumento aqui. Na verdade, é o fornecimento da plataforma. Tá? Então, isso aí é o futuro. Né? Então, você fornecer um serviço de monitoramento. Tá? O sensor é um detalhe, vamos dizer, aqui nesse caso. Aqui, tá? Isso mesmo, é isso mesmo. Ela já com a aquisição da Asistron na Europa, na França, né, já com o parque instalado, né, e vai expandir, está começando a expandir isso para os Estados Unidos. Tivemos agora essa apresentação e já temos fazendo algum levantamento de mercado, temos concorrentes aqui, quais são os diferenciais nossos para o nosso concorrente. Entende? Existem o diferencial em função da transmissão ou do sensor, praticamente nenhuma. A diferença está na plataforma, de monitoramento. Tá? Em breve, eu estou colocando aqui, tá? Não tenho tanta experiência ainda, tive um treinamento, mas a diferença a gente tem dentro dos slides, ele mostrou com as diferenças para alguns concorrentes. Tal. Existem algumas diferenças dentro da plataforma de monitoramento da preditiva, que é o diferencial. Tá? Mesmo software. Ele vai tudo integrado lá. Você vai fazer aquela escadinha. Oi? A quantidade de sensores. Vai tudo tudo na mesma plataforma. Tá? E aí o que aumenta? Aumenta, quanto mais sensores você tiver, é como se fosse um aluguel ali, né, da nuvem. Né? Então, quanto mais sensores monitorados você tem, você vai ter um plano de pagamento ali, vamos dizer assim, né, para utilizar aquela plataforma. Se você tem um valor mínimo, tá, que é estipulado,
pode ser para 1 até 10, vamos dizer assim, e aí tem valores mais baixos para quantidades maiores. Né? Pois não. Cara, isso aí, no mínimo, é IP68. Tá? No mínimo, é IP68. Pelo que eu me recordo, mas acho que deve ter IP69 também. Tá? Tá na apresentação aqui, depois eu posso abrir e confirmar para você. Tá? Mas ele tem a proteção é um bloquinho lacrado, totalmente lacrado. Pode vir líquido, água. Agora tem limitação, deve ter alguma limitação em relação a. Então, tem algumas limitações que eu tenho que dar uma pesquisada depois para passar para você, tá? Aqui ó, as aplicações na indústria, né? Energia, tratamento de água, farmacêuticas, os equipamentos que podem ser onde está trabalhando, centrífugas, bombas, agitadores, né? Motores, né? Então isso aí, pessoal, vocês sabem. Beleza? Agora vou passar agora, não sei como é que está o horário aí. Eu não sei. Oi? Até que hora eu vou? 15 minutinhos, rapidinho, eu vou terminar. E aí ele pode ter a câmera indicadora que você acopla ele e você tem uma indicação local do nível. Posteriormente, você quer fazer uma automação no seu tanque e eu quero colocar um radar. Você pode instalar um radar ali na parte superior que a boia vai acionar o radar. Você quer ter contatos de alarme. Você pode instalar os contatos de alarme posteriormente. Também. E eu quero um medidor de nível, tipo o Reed aqui, com 4A20, com Hart, com Field Bus, com Profibus. Pode instalar ele aqui também posteriormente. Você não precisa comprar tudo na hora. E daqui a pouco você vai ter um sistema de unidade LoRaWAN sem fio também, que vai funcionar jogando esse sinal do nível para você em alguma plataforma. Tá? Esse último a gente não tem ainda por causa do que eu te falei. Mas vai ter, já está aí. Ó, na Europa já é a realidade. Por que tudo isso funciona? Porque o sistema dele é um sistema através de boia magnética. Então aqui você tem ó, a comunicação com o tanque, através de solda, conexão flangeada, roscada, o que for, e você tem uma boia aqui. Ele não comunica aqui como um visor de vidro. Então você tem um sistema totalmente fechado aqui. E você tem uma boia magnética. Essa boia magnética que ativa todos os sensores que eu falei. Tanto o contato, quanto o rolete, quanto o visor RID, quanto o radar e quanto seria o sem fio. Tá bom? Essa aqui é uma ilustração do princípio de operação. Aqui um exemplo que eu estou dando. Isso aqui é na Braskem, lá que vocês estão lá. Tá? A gente substituiu aqui. Aqui são numa parte lá da Braskem. Então eles tinham aqui o visor de vidro, ó. E aqui é o nosso visor, que eles substituíram, acho que 30 e poucas peças. Não todas de uma vez, mas foram substituindo pela visualização. E também, depois estão colocando, eles podem colocar também, fazer essa automação. Tá? Posteriormente, quando tem verba. Entendeu? Essa aqui é um outro exemplo. Tá? Isso aqui é numa caldeira. Então, aqui na caldeira, você vê o nosso BNA aqui, ó, e aqui a sala de controle. Você vê um visor de vidro aqui, você não olha nada aqui, ó. E aqui é o nosso visor que ele está vendo aqui o nível. Tá? Isso aqui é real, tá? Isso aqui é numa usina de açúcar e álcool. Tudo. A gente tem para pressões até 350 bar, temperatura até 400 bar. Esse da Braskem, ele tem a manta térmica atrás, porque o tanque é aquecido. Tá? Então ele tem que ter uma manta térmica atrás. Ele pode ser, o padrão da caixa é alumínio, roletes em alumínio, mas ele pode ser totalmente inox. A gente equipa as plataformas de petróleo, ele é totalmente aço inox 316. E estamos fazendo agora, para equipar a plataforma também, os primeiros BNAs aqui na Vica do Brasil em Rasteloy. Totalmente em Rasteloy. O padrão é todo em aço inox. A gente está fabricando aqui o primeiro lote em Rasteloy, para aplicação offshore. Tá?
Veja bem, essa caixa é totalmente vedada, essa caixa do rolete, quando a gente começou a fabricar isso, uma das principais reclamações dos clientes era o quê? Esses roletes enroscam, isso aqui enrosca. Aí a gente foi verificar por quê. Por quê? Porque a caixa não era totalmente vedada. Então a gente fabrica uma caixa com certificado IPT, IP66, contra poeira e umidade, para evitar. Então essa caixa indicadora aqui com os roletes, ela é grau de proteção IP66 certificada pelo IPT, aqui no Brasil, para justamente evitar a penetração de sólidos em suspensão, poeira, umidade e demais. Ah, tá, na medição do nível? Na medição de nível. Esses instrumentos, eles têm... você tem que sempre indicar a densidade do fluido em relação ao produto que você está medindo. Quando você tem alguma mistura, você tem boias de interface. Tá? Você faz a medição de interface, mas eu não consigo... Quando está dentro do tanque ali, a gente não consegue diferenciar. Aí não. Mas a gente fornece aí para clientes aí, extração de óleo vegetal, que usam o BNA, eles têm sistemas de interface. Quando ele extrai, quando você tem umidade, ou água e óleo. Né? Então você tem boias que conseguem fazer isso, ou sistema de duas boias, que medem um produto diferente, de densidades diferentes no mesmo instrumento. Tá? Então, para isso, a gente tem os nossos especialistas de produto, como a Juliana. Nós temos para cada tipo de produto desse que eu estou mostrando, eu sou um generalista, vamos dizer assim, né? Mas para cada tipo de produto que eu estou comentando aqui, nós temos um especialista de produto. Então, o especialista de nível é o Wellington. Então, ele se vocês têm alguma aplicação especial, pode nos passar que o nosso especialista vai pesquisar. E uma vantagem Vica. A Vica é mundial, é global. Quando a gente tem um pepino aqui que a gente não sabe como resolver, a gente liga. Cara, você já teve uma aplicação dessa aí? O pessoal do COI, que a gente chama COI, o Centro de Excelência, falou, opa, espera aí. A gente teve uma aplicação dessa lá, não sei aonde, a gente resolveu dessa forma. Nós já resolvemos vários problemas aqui no Brasil dessa forma. Tá? Então, a rede de informação Vica, a gente tem uma rede bem grande de informação e disponibilização de soluções. Inclusive na internet. Tá? Eu vou passar para vocês depois aqui no slide. Vocês podem procurar nosso YouTube, nossa parte de FAQs, que dentro do site, que você digita qual o problema que você tem, pode aparecer uma solução ali rapidamente. Bom, indo mais rápido, não tem muito tempo. Então, fabricados aqui no Brasil, sistema de chave tipo boia, simples. Então, é um contato read, magneto na boia também. Passou o magneto dentro da haste, contato abre e fecha, SPDT. Ponto. Você precisa indicar qual o comprimento da boia e qual é o ponto do contato. Isso aqui não é regulável, tá? Não se regula, isso aqui já sai de fábrica pronto. Tá? Esse é o ponto. 1, 2, 3, 4 contatos, 1, 2, 3 boias. Nível alto, nível baixo, nível muito alto. Sem problema. Simples e funcional. Tá? Passando por isso, a gente tem um modelo RID. O que é o modelo RID? Em vez de você ter uma só resistência lá, você tem várias resistências aqui dentro da haste. Boia vai passando, as resistências vão atuando e você consegue fazer um 4A20 através de um amplificador que está ali na caixinha. Tá? Então, você pega esse sinal de resistência e transforma ele num 4A20 linear ali através de um transmissor. Tá? Simples também. Ponto. Exatidão. Tá? Nesse caso aqui, você tem uma exatidão que pode chegar no mínimo a 5 a 18 milímetros. Tá? Então, você tem que imaginar o quê? Quanto é o diâmetro do meu tanque, quanto está lá, o que corresponde a um erro de 5 milímetros ou um erro de 18 milímetros. Tem indústria, eu já visitei, já forneci, farmacêutica, que um tanquinho desse tamanho aqui de produto farmacêutico vale muito dinheiro. Então, 5 milímetros de erro ali é muita coisa. Entendeu? Então, para isso, a gente tem o magneto resistivo, que é outra tecnologia. Dentro daqui, você tem um fio magneto resistivo,
E o ímã, desculpa. E o ímã, ele vai fazer um campo eletromagnético aqui, ó. E ele vai ser linear aqui, ó. E também você tem um amplificador aqui desse sinal, tá? Então ele gera uma torção, uma torção magnética com o ímã passando aqui, ou seja, a boia passando, quando ele sobe e desce, tá? Com isso, você consegue uma exatidão de 0,5 até 0,1 milímetro de erro. Tá? E aí, quando você tem um produto muito caro e não pode desperdiçar, você tem que ter exatidão. Então, você tem que ter economia, você tem que ter ganho. E, para isso, que existem instrumentos exatos, mais precisos. Tá? Bom, nível, meu tempo está acabando, vou falar rápido de elementos primários de vazão. Isso também foi uma aquisição da Vica há uns anos atrás, uma empresa na Itália, chamada Euromissur, que transfere toda a tecnologia de fabricação aqui para o Brasil. Também temos um engenheiro de produto voltado para isso. Por quê? Salvo as placas de orifício, que você já tem os cálculos e tudo mais, o nosso principal trabalho aqui não é trabalhar com os básicos. A gente realmente pega alguns processos críticos, e nossa experiência é em processos críticos. Tá? Então, além das placas de orifício de região, Mitterrand, tubo Pitot, Venturi, os padrões, tá? Fornecidos basicamente em aço inox 316, são todos fabricados aqui no Brasil, tá? Aqui na Vica do Brasil, basicamente dentro de projetos, né? Especificações. E eu queria mostrar para você, em relação à precisão, exatidão, um instrumento que é patenteado Vica, que é o nosso HHR ProPack ou HHR FlowPack. Isso é um desenvolvimento da Vica, tá? Então, é um elemento primário de vazão com altíssima precisão, tá? E, principalmente, ele é o que tem o menor, que precisa ter o menor trecho reto para ser aplicado. Por quê? Aqui dentro, eu não fiz ele, mas ele é uma mistura de 3 elementos primários. Então, você tem um V-cone ali, você tem retificadores de fluxo, tá? E você tem alguns segredinhos Vica ali internamente. Então, você consegue reduzir ao máximo o trecho reto que você necessita para ter o diferencial de pressão exato, tá? Com uma altíssima precisão. Eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos de desenvolvimento que a gente fez aqui no Brasil. Um muito grande, que é exatamente um HHR ProPack para a empresa Equinor, que é uma exploradora de petróleo, né? Uma empresa anglo-holandesa, tá? Que foi aprovado o nosso produto aqui na Inglaterra e na Holanda, e que ele foi aprovado aqui foi certificado pelo IPT e aprovado pela ANP. E está sendo utilizado em transferência de custódia em plataformas de petróleo. Ou seja, por que isso? Porque a exatidão desse instrumento é muito grande. E imagine uma plataforma de petróleo produzindo noite e dia, dia e noite, 24/7, o quanto de precisão ele está ganhando com isso. Tá? Quanto ele está ganhando com isso. Tá? Outro exemplo também que a gente colocou recentemente, que a gente alterou os caminhões de uma empresa de gases industriais, que fazem um abastecimento de hospitais com oxigênio, nitrogênio e outro gás, eu não lembro qual outro gás, oxigênio, nitrogênio, são 3 gases. Não lembro se é CO2, são 3 gases. A gente tem um case substituindo um Vortex de um concorrente. Foi testado por mais de 1 ano. Então, é um mini, ele é pequeno, ele tem 170 milímetros, ele é bem pequeno, ele é soldado, porque ele é preso no caminhão, tá? E ele foi testado junto com o transmissor multivariável, em conjunto com o transmissor multivariável da Yokogawa, e ele teve melhor exatidão que um Vortex. Tá? Com isso, nós substituímos 170 unidades em carretas
desse grande fornecedor de gases industriais, não vou falar o nome, francesa. Tá? Então, com robustez, porque ele é totalmente um produto totalmente em aço inox 316, soldado, né? E inclusive incorporando um sensor de temperatura junto para medição de temperatura da vazão do gás. Tá? Então foi um grande projeto feito ano passado. Então é uma grande solução, principalmente se você requer exatidão, se você está fazendo transferência de custódia, grana, tá? E quando você tem pouco espaço para ter trecho reto, que você tem vazões turbulentas, com problemas que você vai precisar ter um retificador de fluxo ou tudo mais. Tá? Mas para isso tem que ser tudo calculado, tudo direitinho, tem que ter cálculos, tem que ter todas as informações de dados de processo. Também é uma aplicação, nós estamos cotando agora para caldeira lá em São Paulo, Ródia, acho que Ródia, Combio, também vapor. Tá? Para baixas pressões. Tem dois modelos, tem o Flowpack e o ProPack. O ProPack é para maiores e o Flowpack é para menores. Tá? São duas versões. Tá bom? O custo nós também ganhamos. Por isso que a gente ganhou. A gente ganhou em precisão, robustez e no valor. Isso junto com o transmissor da Yokogawa. Os dois juntos. O nosso equipamento mais o transmissor mais baixo que um Vortex. Tá? Finalizando, medição de força, tá? Isso é uma novidade VICA, tá? Então, para que força? Para proteção, estabilidade, redução de custos, qualidade. Então, essa é uma empresa que a VICA adquiriu em 2010, chamada Texas, também na Alemanha, que já tem um mercado lá e nós não comercializávamos aqui. A partir desse ano a gente começou a comercializar, tá? Então, a medição de nível, né, de silos com sensores, pesagem, dosagem de mercadorias. E aqui estão os transitores de força hidráulicos, os strain gauge, né, ponto único, e os pinos de carga, os pinos de força para guindastes, né, grandes guindastes e tudo mais. Esse é o mercado que a gente está mais atuando, é esse aqui. Principalmente aqui na Portonave, é um dos nossos clientes. Tá? Substituir o guindastes. Por quê? A Texas é a fornecedora da Liebherr guindastes, na Alemanha. Então, todo o parque industrial que você tem guindastes Liebherr, você tem pinos de carga Texas VICA. Tá? E, por último, nós já temos toda uma linha desenvolvida na Europa de sensores para monitoramento sem fio, IoT, de pressão, temperatura e nível. Em breve, a gente vai ter novidade. Em muito breve, menos de um ano agora, estamos em 2026, já estamos trabalhando com isso. A gente vai ter novidade no mercado com a VICA atuando aí, também com instrumentos de sem fio. Tá bom? Mostrando que a VICA não é só manômetros. Tá legal? Tem muita coisa aí. Beleza, pessoal? Aqui as nossas redes sociais. Se quiserem nos seguir, tá aqui. Tá legal? Muito obrigado. Aí, se tiverem perguntas.